Fala galera, Laerte Viana na área, acabou o mistério, agora é oficial. Alex Poatan é o novo desafiante ao cinturão dos meio pesados do UFC, mas não vai ser exatamente da maneira que estávamos imaginando. Tivemos uma alteração na decisão final e uns fatos / curiosidades que são importantes a respeito dessa próxima luta do brasileiro e eu vou explicar tudo para vocês. Não é segredo para ninguém que depois que bateu o Jan Blachowicz em julho, o Poatan se credenciou para uma nova disputa de título até 93 quilos. Afinal, o cinturão está vago após o ex-campeão Jamal Hill se lesionar e abrir mão da cinta. Por coincidência, seu oponente apalavrado era o Jiri Prochazka, que no final de 2022 também vagou o título em virtude de uma séria lesão que ele teve no ombro, que o deixaria afastado do octógono durante um ano após uma delicada cirurgia. Poatan contra Prochazka estava verbalmente acertado. Todo mundo já sabia, era apenas a questão de colocar a caneta no papel, ter o anúncio oficial. Ontem, para vocês terem uma ideia, até dar um spoiler aqui, gravamos eu, Coutinho e Renato Rebelo com o Poatan para o quadro Inimigos Entrevistam, lá do sexto round, e aí em off, depois da gravação, a gente conversando ali, o Alex até num tom descontraído falou: fiquem de olho, ligados, porque em breve pode acontecer algum anúncio importante. Na hora eu até aproveitei a oportunidade e brinquei, né? Eu falei, pô, você tá querendo fazer mistério como se ninguém soubesse que é você contra o Prochazka agora em dezembro. Mas não é que sim, teríamos novidades e fomos surpreendidos? Ontem o Dana White apareceu numa live nas suas redes sociais confirmando Alex Poatan versus Jiri Prochazka pelo cinturão até 93 quilos, porém não vai ser em dezembro, mas sim um mês antes, dia 11 de novembro, em Nova York, no Co-Main Event do UFC 295. Para quem não pegou a referência, esse show vai ser liderado por Jon Jones versus Stipe Miocic pelo título dos pesos pesados. Ou seja, com essas duas lutas desse tamanho, esse UFC 295 que vai rolar em Nova York acaba de se tornar um super card, não fica devendo em nada para o UFC 294, que rola um mês antes em Abu Dhabi com Charles versus Makhachev, Boachin Chimaev, Johnny Walker Kalaev. Inclusive eu arrisco a dizer que em questão de importância, esse do Poatan e Jon Jones é sério candidato a ser o maior de 2023. Confesso para vocês que eu fui pego completamente de surpresa com a alteração da data e do local. Não esperava que fosse rolar em novembro por causa do curto espaço de tempo da última luta do Poatan, finalzinho de julho, para agora, ainda mais se a gente levar em consideração que ele estava viajando nas últimas semanas, umas merecidas férias, e voltou para casa e para academia apenas nos últimos dias. Então o camp vai ter basicamente 9 semanas. Isso mostra como o Poatan é fominha no bom sentido, não nega nada, tá sempre pronto para lutar, ainda mais em Nova York. Justamente o mesmo palco que no dia 12 de novembro de 2022, praticamente um ano atrás, ele se tornou campeão da categoria do peso médio. Isso é místico, um lugar especial que pode virar um símbolo da carreira do Alex Poatan na MMA, e acrescenta aí que de quebra ele também vai ter a oportunidade, a gente não pode deixar de citar aqui, de vingar o grande amigo, mentor, treinador Glover Teixeira, que no ano passado, em 2022, perdeu o cinturão da mesma categoria para exatamente esse Jiri Prochazka. Em relação ao encaixe técnico, é um dos mais eletrizantes e parelhos que podemos ter. Jiri tem um jogo muito imprevisível, luta de forma estranha, é difícil decifrá-lo, mesmo que a sua guarda seja toda aberta e esburacada. Ele se coloca em perigo para poder atrair o rival para o seu jogo e capitalizar em cima com um vasto leque de golpes na trocação e até no chão, pode surpreender. Conseguiu a proeza de ser o primeiro a finalizar o Glovão no MMA. Já o Poatan tem a precisão e letalidade ao seu favor. Se não bastasse toda a técnica diferenciada em pé, ainda tem o famoso toque da morte nas mãos. Precisa de apenas uma oportunidade para deitar o rival. Se o tcheco apresentar contra o brasileiro as mesmas brechas defensivas nas lutas anteriores, são bem grandes as chances dele perder a consciência. Tamanho e envergadura, os dois são praticamente iguais, nenhum vai ter vantagem. O Prochazka já está mais acostumado na categoria, é a sua de origem, enquanto o Poatan está fazendo apenas a sua segunda luta, só que mostrou contra o Blachowicz que essa questão de força não é um problema. Pelo contrário, o cara tem de sobra. Os dois têm gás em dia para fazer 25 minutos caso necessário, e o ritmo de jogo aí sim joga a favor do brasileiro. O tcheco lutou pela última vez em junho de 2022, enquanto de lá para cá Poatan já pisou no octógono do UFC em 4 oportunidades. Aliás, é essa alta frequência que pode fazer com que o Poatan consiga um feito histórico que jamais nenhum outro lutador ou lutadora conseguiu até hoje no UFC. Ele pode se tornar campeão em 2 categorias diferentes da organização em apenas 7 lutas na casa.
Vocês têm noção do quão grandioso é isso? Por último, uma outra coincidência bizarra e interessante para nós, público brasileiro, é que Charles do Bronx e Alex Poatan estão revivendo em 2023 exatamente o mesmo cenário de 2022. Na ocasião, o ano passado, Charles enfrentou o Makhachev em Abu Dhabi. Em outubro, Poatan pegou a Adesanya disputando o cinturão em novembro em Nova York. Agora, mesma coisa. Charles e Makhachev em outubro, lá em Abu Dhabi, e o Poatan disputando o cinturão do UFC em Nova York. Um evento pay-per-view numerado seguido do outro. Preparem os corações, porque essa reta final de temporada vai ser das mais eletrizantes. Inclusive, por falar nesses dois cards, Charles do Bronx e Stipe Miocic são bem zebras contra, respectivamente, Islam Makhachev e John Jones. Acho que as odds estão exageradas, bem altas lá no site da Stake, e você pode dar o seu pitaco nessas lutas, porque tá valendo bastante a pena. Para participar, tem que usar o cupom LAERTVIANA. Tudo junto em letra maiúscula. Aproveitem também para dar os pitacos no card do UFC desse final de semana e até na final da Copa do Brasil. Quem gosta de futebol, Flamengo e São Paulo, sábado, domingão, melhor dizendo, direto do Morumbi. Tudo lá no site da Stake, o link está fixado aqui embaixo. Mas aqui no vídeo, antes de terminar, eu queria saber a opinião de vocês a respeito dessa luta do Poatan. O que acharam da mudança da data? Seria em dezembro, agora em novembro, no mesmo card do John Jones. O que acharam dessa novidade e quem é o favorito? Quem vocês acham que vai se tornar o campeão até 93 quilos? Coloquem tudo aqui embaixo as opiniões. Quero saber o que pensam. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque ajuda demais a distribuir o YouTube, entender que vocês estão gostando. Peço, por favor, essa moral que vocês podem me dar por aqui e também se inscrever para me ajudar a bater 80 mil inscritos no canal até o final de setembro. Será que conseguimos? Estou trabalhando bastante para isso, conto com a ajuda de vocês. Obrigado pela moral, obrigado pelo feedback, fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí nos próximos dias. Valeu!